Graça e paz, amados, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Como você deve ter notado no título do vídeo, nós não estamos na graça. Mas como assim? Que loucura agora é essa? Você deve estar se perguntando, e agora? Virou casaca ou algo do tipo? Não vai mais pregar a graça? Não é isso. Nós não estamos na graça realmente. Se perguntar para você, qual é o significado da palavra graça? Você sabe responder? Você sabe o que é a graça? Graça, você sabe o significado? Muitos vão dizer que graça é a nova aliança. Mas olha só que interessante o significado da palavra graça. Na tela branca fica um pouco ruim, mas aqui para mim tá normal, então vamos tentar ler. A palavra graça em hebraico é esse nome aqui que eu não sei falar. Então vocês podem ver aí que significa Chesed. Algumas vezes será Shem. A palavra Shem é composta pelas letras Shet e Nun. E a letra Shet significa cercado, projeção. E a letra Nun representa vida. Então a palavra Shem, junção de Shem com Nun, forma a frase aquilo que protege sua vida. Então graça significa aquilo que protege a sua vida. Mas outra tradução também, aqui a palavra graça é de origem latina, cuja grafia é gratia. Essa palavra tem raiz na palavra grega charis, a qual tem por significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. E eu encontrei também uma outra tradução que significa a presença do Pai, de Deus, do Senhor em nós, ou a presença do Pai em si. Essa é o significado da palavra graça, o significado de graça. Tá, mas o que isso tem a ver com nós não estarmos na graça ou não? Bom, o fato é que nós não estamos na graça, mas a graça é que está em nós. Opa, mas não é a mesma coisa? Não significa a mesma coisa? Aparentemente até pode ser que pareça a mesma coisa, mas é completamente diferente quando nós entendemos que é a graça que está em nós e não nós na graça. Porque não é a nossa presença que protege a graça. É a graça que protege a nossa presença, a nossa vida. É a graça que está em nós. Não é a nossa presença que está na graça o que protege a graça. Mas como assim? Então vamos entender ponto a ponto agora. Então vamos lá, olha só que passagem interessante. Vamos lá para Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então a graça de Deus estava sobre Jesus. Essa passagem é uma referência de Jesus quando ele ainda estava crescendo, quando ele era ainda um menino. Então é agora que nós vamos ver quão interessante é a graça. Muitos pensam que a nova aliança é a graça. Mas olha que interessante, em Lucas ainda, vamos lá para o capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bom, essa passagem é muito comum, não precisa nem explicar que todos já se sabem do que se trata. Isso foi na ceia de Páscoa, onde Jesus pega o pão e fala para partir, e depois pega o cálice e ele fala: este é o cálice na nova aliança no meu sangue. Isso mesmo. Quem instituiu a nova aliança foi Jesus de Nazaré, foi Jesus o Filho do Homem, não foi Cristo ressuscitado. Foi Jesus de Nazaré quem instituiu a nova aliança. A graça viria alguns anos depois e por intermédio do Cristo ressuscitado revelado ao apóstolo Paulo. Mas calma, que já vamos chegar lá. Ou seja, e isso também podemos confirmar em Hebreus.
Vemos lá em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, a nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto foi feito por intermédio de Jesus de Nazaré através de sua morte na cruz. Ali se inicia a nova aliança, mas não a graça ainda. A graça ainda não havia se iniciado ali, na cruz. Ela vai vir alguns anos depois. Mas como Moisés, ele tinha o Velho Testamento, a lei, como ela tinha 613 preceitos, 613 leis que deveriam ser seguidas, que deveriam ser obedecidas, não é diferente com a nova aliança. Porque se Jesus ele aboliu a aliança anterior e não colocou lei nenhuma, então não existe nada, não existe uma nova aliança. Na verdade, ele aboliu a anterior e deixou a Deus dará, deixou o mundo aí por si só. Cada um conforme aquilo que pensa, faz o que dá na telha. Mas não é assim. Se tem uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, também tem novas regras, novas leis que devem ser seguidas. E uma delas, o próprio Jesus, ele deixou. Como podemos ver em João 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí você pode falar, mas aí ele estava falando para judeus naquele tempo, para os apóstolos, para os discípulos. Exatamente, ele está falando para eles ali. Só que hoje nós não estamos na nova aliança, porque se nós não estivermos na nova aliança, certamente que isso não serve para os dias de hoje. Mas se hoje ainda é a nova aliança, então esse mandamento também serve para os dias de hoje e deve ser cumprido, é uma lei da nova aliança e deve ser obedecida. Vamos lá para Atos capítulo 8, versículos do 15 ao 17. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo naquele momento, depois que foi instituída a nova aliança, era passado por imposição de mãos através dos apóstolos. Vamos continuar os versículos 18 e 19. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo naquele momento estava sendo passado por imposição de mãos pelos apóstolos. Ainda não era por fé, porque a revelação da graça ela vem alguns anos depois, segundo a fé, para o apóstolo Paulo. Isso aqui encerra, termina, acaba, e então vem a revelação da graça, que é a fé. Pela fé, as pessoas então começariam a receber o Espírito Santo. Mas isso ainda duraria algum tempo, onde o próprio apóstolo Paulo também ele passava o Espírito Santo ainda por imposição de mãos. Como podemos ver em Atos 19, versículos do 4 ao 6. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles,
tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, ainda nesse momento, a graça não havia sido revelada, mas o povo já estava na nova aliança. Portanto, a nova aliança não é a graça. Muitos hoje, toda a humanidade hoje está na nova aliança, mas não significa que a graça está em todas as pessoas, o que nós vamos continuar vendo. Mas olha que interessante também. Você sabia que até na velha aliança, no velho pacto, na lei, lá também ocorria a graça? Pois é, aposto que você não sabia, mas até na velha aliança também ocorria a graça, como o livro de Hebreus testifica. E nós vamos ver que o próprio Moisés recebeu o Espírito, que é a presença de Deus, como a palavra graça diz, a presença do Pai em si, aquilo que protege a sua vida. Moisés recebeu, foi tirado do Espírito de Moisés e colocado nos 70. Os 70 também receberam, assim como os profetas e alguns reis também, como Davi e outros. Eles receberam a presença do Pai. Só que não era todos que tinham essa presença. Por isso, Jesus, ele teve que estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, para que esta mesma graça pudesse se achegar a todos os homens. Então, olha que interessante. Como poucas pessoas tiveram a presença do Pai em si na velha aliança, Jesus veio para obedecer e cumprir toda a lei, se sacrificando assim para que a mesma graça que esteve apenas em alguns na velha aliança, na nova aliança, ela pudesse alcançar a todos por meio da fé. Por meio da fé. É através da fé que a graça vem e faz morada em nós. Mas só que a fé não é para todos. Vamos lá então para Hebreus, capítulo 11, versículos do 2 ao 13. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os primeiros heróis, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos até o 13, hein? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, para acabar aqui até o 13,
Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, olha que interessante como a própria graça também aconteceu na velha aliança, e que a graça não é a nova aliança, mas a nova aliança teve que ser estabelecida por Cristo para que a graça viesse a todos os homens pela fé. Mas agora, olha só, vamos para a graça então, a revelação da fé que o apóstolo Paulo pregou. Como é interessante. Vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Então tem que ter obediência por fé, tem que ter. Esse é um dos requisitos da nova aliança. Aquele que estiver em obediência, a graça vem e faz habitar nele, protegendo a sua vida. Por fé, entre todos os gentios. Então aquilo que estava somente sobre os judeus na velha aliança, somente em alguns, dessa vez em Cristo, todos, tanto judeus como gentios, podem ter acesso à graça através da fé. Vamos lá, Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Olha só, pela fé é que nós temos acesso à graça através de Cristo Jesus. Ou melhor dizendo, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:17, ainda esse mesmo capítulo, no versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, os que recebem, tem uma maneira de receber, que é pela fé. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo é que nós reinamos em graça pela fé. Então, o que acontece com aquelas pessoas hoje que estão na nova aliança, mas que assassinam um, assassinam outro, estupram, cometem várias atrocidades? Esses que não estão em Cristo, eles não têm a graça neles. Mas estes que deixaram o velho homem morrer e agora são escravos de Cristo pela fé, esses tem a graça dentro. Então a graça está nesses que obedecem, que amam o próximo, porque esta é uma lei da nova aliança, amor ao próximo. Então tem que amar ao próximo para que a graça esteja em você. Então aqueles que não amam o próximo, que não têm fé em Cristo, esses não têm a graça neles. Mas claro que essa fé em Cristo não é esta fé que a religião ensinou, que muitos ateus também não creem no Jesus e em Deus da religião, mas creem na justiça e no amor ao próximo. Então esse já tem fé. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito, ou seja, se há uma lei do Espírito, não é a lei de Moisés, é uma outra lei, já é a lei do Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Claro que aí Paulo ele está falando para judeus. A lei do Espírito da vida livrou os judeus da lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés.
Vamos lá, Romanos 8, ainda versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Os que não são guiados não são filhos de Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então só é possível ser filho pela fé em Cristo Jesus. De outra maneira, não é possível ser filho. E Jesus ensinou uma das leis, que é amar ao próximo. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, isso ele está falando dos gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos que ele está falando é dos judeus e dos gentios. Fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a parede da separação que separava judeus dos gentios. Judeus era considerado o povo de Deus, então era a mesma coisa que separar Deus do homem. Os gentios representavam o homem, os judeus representavam Deus. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então aqui diz, criando um novo homem dos judeus e dos gentios, pelo sangue de Jesus, ele criou um novo homem, e não um outro gentio, ou fez dos judeus gentios, ou fez dos gentios judeus. Não. Dos judeus e dos gentios, ele criou um novo homem. Aquele, então, o gentio é um velho homem e o judeu é um outro velho homem. Ambos têm que deixar os velhos homens morrerem para estarem em Cristo pela fé. Os judeus, então, Jesus tornou eles livres, porque na lei eles eram escravos, para torná-los livres, aonde na nova aliança, com poucas leis para se cumprir, eles são mais livres do que na lei de Moisés. E se transgredir, eles não são mortos apedrejados, portanto são livres em Cristo, obedecendo o amor ao próximo. E os gentios que antes estavam longe, desarraigados, espalhados pelo mundo, vivendo como eles achavam melhor, eles então foram feitos escravos de Cristo. Eles então antes eram livres e faziam o que queriam, agora em Cristo, através do sangue dele, eles se tornaram escravos de Cristo pela fé. Então ambos, tanto judeus como gentios, têm que deixar o seu velho homem morrer, para, pela fé, vivendo em Cristo, um novo homem, onde o Cristo ressuscitado, ele é a cabeça dessa união agora, que se chama igreja. Portanto, esse novo homem, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pela presença do Pai. Esta é a graça. Do 16 ao 18. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós. Evangelizou paz a vós. Então, ele evangelizou paz. Ele não evangelizou que a vontade de Deus é um matar o outro, um roubar o outro, um assassinar o outro, um estuprar ou fazer tantas atrocidades com o outro. Não foi isso que ele evangelizou paz. A vós outros que estáveis longe, que é os gentios. E paz também aos que estavam perto, que é os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então,
através de Cristo, de Jesus, ambos, tanto judeus como gentios, têm acesso ao Pai através do Espírito, por meio de Cristo, pela fé, na graça de Deus. Esta é a graça que está no homem e não o homem que está na graça. O homem pode estar na nova aliança, mas não significa que a graça está nele se ele não obedece, se ele não tem fé em Cristo e não anda em amor ao próximo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Como? E mais, aparta-se da injustiça. Então temos que nos apartar da injustiça, aqueles que pertencem ao Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor tem que se apartar da injustiça. Isso é uma das leis da nova aliança. Todos podem estar na nova aliança, mas nem todos têm a graça em si, que é a presença do Pai. Vamos lá, 1 João capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Uma lei que o próprio Jesus colocou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma lei de Jesus, aquele que estabeleceu a nova aliança. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então olha só, esta é a graça. Nem todos têm a graça em si. Então nós não estamos na graça. A graça é que está em nós. E como nós vimos, para ser filhos, temos que obedecer às leis da nova aliança. Porque se é uma nova aliança, se é um novo pacto, se é um novo mandamento, se é um novo testamento, então tem leis. E se tem leis, tem que ser obedecidas, tem que ser seguidas. Então, para ser filhos e herdeiros, porque só os filhos são herdeiros, o estranho não. Então, para ser filho, tem que seguir as leis da nova aliança. Muitos hoje, toda a humanidade, ela está sob a nova aliança. Mas não significa que a graça está sobre todos. Porque para estar na graça, é preciso estar na fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o mediador dos judeus e dos gentios. Por meio dele e pela fé é que nós temos a graça. Visto que nos comentários anteriores aqui do canal, muitos estão confusos por irem atrás de falsas doutrinas, de um evangelho fácil, onde todo mundo já é salvo, já são predestinados, então a vontade de Deus é que alguns que estão matando, roubando, estuprando, fazendo atrocidades, é que isto é a vontade de Deus. Mas aqui nesse canal não vai se ouvir falar desse evangelho fácil, desse evangelho que muitos querem ouvir e estão indo atrás, por isso estão confusos. Aqui a gente fala e mostra na palavra. E não com versículos isolados, não com conjecturas que não está na Bíblia, e nem tampouco tirando os verbos de seu contexto para colocar num outro contexto, criando novas doutrinas. Este evangelho falso, esse evangelho fácil que muitos querem, que muitos gostam de ouvir, se quiserem podem buscar esse evangelho por aí, mas aqui nesse canal não vai ter esse evangelho, vai ter base bíblica aqui, com leituras bíblicas. Então, nós não estamos na graça. É a graça que está em nós. Então, este foi o vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E não perca o próximo vídeo, porque falaremos sobre a salvação. Como fica a salvação, então, nesse caso? Então, até o próximo vídeo.